conversar agora sobre a resposta de hoje, a pergunta de hoje, tá? Qual é a pergunta? A pergunta é: o julgamento final pode haver arrependimento? No julgamento final, uma pessoa pode se arrepender e ainda ser salvo? Digamos, ele estava condenado, passou pelo julgamento, aí depois ele se arrepende e aí ele pode ser salvo depois do julgamento ou durante o julgamento final? Essa é a questão, esta é uma das questões que algumas perguntas que chegaram a mim, não é? A gente juntou numa pergunta só, tá bom? Então vamos analisar aqui os argumentos que temos para conversar sobre este tema. Então está aqui, o primeiro diz assim: a ideia de julgamento final é algo a se refletir sobre o ensino bíblico para depois pensarmos sobre a possibilidade de haver arrependimento e uma pessoa ser salva no último momento. Segundo, há teólogos e grupos religiosos que afirmam nesta possibilidade quando as pessoas vão ressuscitar para o julgamento final e então poderão se arrepender de suas condições pecaminosas e então poderem participar da salvação eterna. Há grupos e teólogos que defendem isso. Terceiro, acreditar em julgamento final. Agora a gente vai para uma palavra mais segura, mais forte sobre o assunto. Acreditar em julgamento final é não conhecer ou não acreditar na onisciência de Deus. É ir contra a ideia de que antes da criação do mundo, Deus já conhecia todo mundo, sabia quem passaria pelo novo nascimento ou não, antes da fundação do mundo. Antes de criar Adão, Deus já conhecia todo mundo. Se alguém quer julgamento, esse foi o grande julgamento, antes de criar Adão. Eu já fui, nesse sentido, eu já fui julgado. Deus me conheceu antes de criar Adão, ele sabia sobre a minha vida. Tudo, muito mais do que eu. Quarto, a Bíblia. A Bíblia tem duas apresentações sobre essa questão de julgamento final. Duas. Uma é da cultura apocalíptica e a outra é a de Jesus. E o apóstolo Paulo ilustra bem estas duas situações em suas crenças e nos seus ensinos bíblicos. São duas. Então vamos ver aqui. Na carta aos Tessalonicenses, é aqui, escrita por volta do ano 51 depois de Cristo, 51, Paulo, levado pela cultura apocalíptica, entendia que quando Cristo voltasse, todas as pessoas seriam levadas para um tribunal espiritual para serem julgadas, condenadas ou não. Então ele cria nisso, ele fala nisso lá na carta aos Tessalonicenses. Sexto, mas na carta de Paulo aos Filipenses, escrita uns 10 anos depois, ele já não acredita nisto. Ele afirma que quando morresse, ele iria direto para Deus. Ele diz assim: estou em aperto, não sei se o meu desejo é o de morrer e estar com Cristo. Entendeu? Então, ir para Deus e não para um julgamento final. Sétimo, Jesus é o grande abalizador de tudo isto. Usando
Usando uma ilustração apocalíptica, ele conta uma parábola para falar sobre um julgamento final. Mas em seu ensino normal, tá? O ensino dele, ele falava que não haveria julgamento final, pois, segundo ele, quem estivesse com ele não seria mais julgado e quem não estivesse já estava julgado. Ele diz lá em João, capítulo 3, né? Ele diz assim, quem crê não será julgado, mas quem não crê já está julgado. Oitavo, ao ladrão da cruz, ele afirmou que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Assim, não há esse julgamento final. Isso é da linguagem apocalíptica. Então, não há essa oportunidade para arrependimento no julgamento. Se não vai haver o julgamento, não vai ter, aí não pode nem discutir se vai ter oportunidade de arrependimento, né? 9. A oportunidade para a salvação, para se submeter ao convencimento do Espírito, é até o último fôlego de uma pessoa. Depois disso, segue-se o juízo, como dizem em Hebreus. Juízo aí não é julgamento, mas a aplicação da salvação ou da condenação de uma pessoa. 10. Isso quer dizer que o último fôlego é no momento que você menos espera. Acabei de inspirar, eu não sei se eu vou ter a oportunidade de fazer isso na próxima vez. Eu não sei, é uma coisa inesperada, né? Pode ser agora ou daqui a 60 anos. O ideal é não adiar. Mesmo porque vale muito a pena viver neste mundo sob a direção da graça, operada pelo Espírito de Deus em nossa vivência com este mundo. Tá bom? Então, esses são os argumentos que a gente tem para essa pergunta, né? Vai haver oportunidade de arrependimento no dia do julgamento final? Vai haver essa oportunidade? Então a gente responde com tudo isso que a gente conversou. Tá bom? Muito bem.